O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, nós temos o compromisso de levar informação do seu interesse em todas as edições do programa Cidade Real. E o fazemos ao longo de mais de 13 anos, quando você, que nos acompanha, que nos privilegia com a sua valiosa audiência, tem a oportunidade de tomar conhecimento da informação honesta, clara, transparente, até porque também entendemos que do outro lado da tela tem vida inteligente. E desta forma, a nossa missão jornalística é lhe apresentar estas informações para que você avalie, para que você analise, para que você reflita e forme a sua opinião. Por vezes, temos apresentado o contraditório, que incomoda, mas é extremamente saudável e democrático. É preciso que tenhamos, sobretudo, a oportunidade de formar opinião, tendo-se o privilégio de obter informações verdadeiras de diversas fontes. E você deve sempre conferir as fontes que lhe remetem, por vezes, notícias falsas, também conhecida como fake news. E a melhor orientação nesse sentido é não encaminhá-las nas suas listas de transmissão para os seus contatos antes de conferir as fontes. Ou seja, o compromisso com a informação verdadeira também é uma das sagas do programa Cidade Real, e o fazemos há muito tempo. E também, nesta mesma vertente, lhe oferecemos a análise crítica de quem conhece da matéria, que quando aqui comparece proporciona picos de audiência. Não obstante, a nossa maciça audiência exige a entrevista e o retorno dele por mais vezes, mas evidentemente temos que poupá-lo também de uma exposição exagerada. E desta forma, ele sempre aqui comparece a cada 2 meses, uma vez que conhece bastidores e corredores da política friburguense e, quando se manifesta, o faz com coragem, ousadia e sabedoria, honrando a alcunha carinhosa de raposa felpuda da política friburguense. E agora, evidentemente, você já sabe de quem se trata o nosso ilustríssimo convidado, que certamente vai lhe oferecer momentos de avaliação, de reflexão, para que você forme opinião. Com a proteção de Deus, sempre de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e da nossa eficiente equipe técnica, que você conhecerá em breve. Sendo coordenada pelo eclético operador técnico Marconi JR e, evidentemente, tendo sob sua orientação Rafael Teixeira e Pablo Machado, que está aprendendo ao longo do tempo. Até algum tempo eu o qualificava de aprendiz. E agora ele está evoluindo.
de maneira assim notória, o que me causa grande satisfação e, por que não dizer, tranquilidade. Mas, enfim, teremos um programa muitíssimo interessante, muitíssimo assistido e, tenho certeza, polêmico. Nesta edição de número 698, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 19 de julho de 2021. Axi Saúde tem a melhor oferta para você. Plano estadual Unimed Nova Friburgo a partir de 240 mensais. Chegou sua vez de ter o melhor plano. Faça online sem sair de casa. É fácil, é prático, é seguro. É Axi Saúde. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, como também durante toda a semana, quando você pode assistir às nossas reapresentações diárias, como também acessar o programa nas redes sociais da TV, sobretudo em seu aplicativo extremamente ágil, de fácil manuseio e que não sobrecarrega a memória do seu celular. Basta você acessar o menu e assistir a reapresentação do programa Cidade Real, quando assim tiver essa disponibilidade e, evidentemente, tendo-se um sinal de internet minimamente estável. E desta forma, nesta edição, que se aproxima da edição de número 700, quando realizaremos uma edição especialíssima comemorando esta expressiva marca, temos a satisfação, o privilégio e a honra de contar com a presença do ilustre professor, nobre amigo, escritor, jornalista e raposa felpuda da política friburguense. Seja muito bem-vindo à produção do programa Cidade Real, a direção da TV Zoom, professor. Sentem-se honradas com a sua presença. A honra é toda minha, Zuri. Mais uma vez estar aqui nesta casa que tanto admiro, que tanto respeito, com tantos amigos. E convite seu, sempre digo que é convocação, né? Estamos sempre prontos e aquecidos no banco, aguardando a chamada. De chuteira, trava alta, meião até joelho. Isso. E o fardamento já... Tradicional. Tradicional. Incomoda, né? Exatamente, incomoda, amigo, exatamente. Rapaz, é incomoda. Verdade, professor. Mas faz parte, a vida é isso. Eu já estive do outro lado, né? E fui muito incomodado também. As pessoas me incomodavam bastante. Agora eu estou aqui na função de analista. Pois é, articulista político. Só observando a cena. Exatamente. Mas você tem incomodado muita gente, professor. Isso se deve à sua contundência, à sua coragem, ou à sua ousadia, ou ao fato de que você está cada vez menos sem filtro, amigo? Eu acho que é juntando isso tudo. Entendo que é uma soma de todas essas parcelas, né? Soma ou total, né? Sim. As parcelas, o resultado é soma ou total. E nós procuramos fazer análise de fatos, jamais pessoas. Isso eu gosto de frisar, Zuri, porque o professor Jorge falou isso de fulano e tal. Não falo. Isso vocês não vão ouvir, nunca ouviram, mesmo quando exercia mandatos. Você discute os fatos, as ideias ou a falta delas. O cenário hoje é de muita falta de ideia
Então, isso pode incomodar as pessoas, mas eu não me preocupo não, porque eu não sou desleal. É verdade. Eu não sou desleal. É verdade, eu sei professor. reconhecer, eu sei reconhecer as virtudes de cada situação, assim como me dou o direito de criticar também, não é? Porque a função do jornalista, Zuri, é perguntar, é questionar, é levar à frente todas aquelas dúvidas para que possamos mostrar àqueles que nos acompanham algo bem próximo da realidade. Não é? Nossa função é questionar, nós não temos que estar sempre batendo palma ou sempre questionando, nós temos que buscar a verdade, a clareza dos fatos para que possamos analisar dentro de um cenário. E confesso a você que o cenário hoje do Palácio, do Planalto Central, às terras da Fazenda do Morro Queimado, que os suíços ousaram varar, é extremamente preocupante. Concordo contigo nessa sua análise preliminar. Do Palácio, do Planalto ao Palácio Barão de Nova Friburgo, as questões são extremamente preocupantes. Até porque a movimentação que acontece no cenário político nacional, professor, é muito confusa, é extremamente frágil e mais. Me parece que os poderes, eles não estão mais tão harmônicos e independentes entre si, conforme prevê a nossa Carta Magna de 1988. Isto posto, queremos ouvi-lo. Qual a sua leitura do cenário nacional, quer seja em relação à atuação dos poderes constituídos, como também já prevendo-se e analisando-se o cenário eleitoral do próximo ano, que será extremamente radical e, eu diria, conflituoso? Zuri, nós saímos da última eleição de 2018 e os atores não desceram do palanque, né? Não desceram? Esse radicalismo continua pós-eleição. Nós já tivemos diversos fatos dentro de todo esse cenário nacional que, ao invés de pacificar a questão da análise política, da gestão e da função do governo, que é gerir a coisa pública, e da oposição, que é fiscalizar, continua o confronto entre direita e esquerda cada vez mais acirrado. E, neste meio tempo, nós temos aí a participação direta do Poder Judiciário nessa questão toda que foi a Operação Lava Jato. Porque a Operação Lava Jato levou o presidente Lula à prisão. Tempos depois, passada a eleição, o resultado proclamado, o presidente governando, o Poder Judiciário diz que a montagem daquilo não obedeceu às regras do jogo, né? É como se tivessem pegado aí o VAR, né, para olhar aquela situação Exatamente. Toda e acabaram anulando, não os fatos em si, porque o fato não tem nulidade. Se ele aconteceu, aconteceu, né? Você não consegue anular o fato, mas você pode anular o processo. E o processo foi considerado nulo por erro de iniciativa. E nesse meio tempo, você observa que o juiz do jogo, que era o juiz Sérgio Moro, ele foi dar a volta olímpica com o time vencedor. Exatamente. Não é? Ele era o juiz do jogo. Comparação perfeita. Não é? Ele era o juiz do jogo. Aí o jogo acirrado, disputado ali na prorrogação, nos pênaltis. E o que acontece? Naquele 4-3 do pênalti ali, quando termina, o juiz vai dar a volta olímpica com o time vencedor. Ali, Zuri, quando ele aceitou ser ministro, primeiro, quando o Bolsonaro convocou, já foi um erro. Convidou para ser ministro. E quando o Sérgio Moro aceitou, foi o segundo erro. Ali ficou caracterizado que esse jogo não iria terminar tão cedo. E o Sérgio Moro sai
praticamente pela porta dos fundos do governo, né? De onde ele nunca deveria ter entrado. Exatamente. Né? Ele não deveria ter entrado. E esse radicalismo acentuou-se com a liberdade do ex-presidente, que recupera os seus direitos políticos desse país extremamente dividido, onde ministros do STF têm um entendimento numa ação inicial, depois essa ação volta para ser analisada, esse entendimento muda. Olha a confusão. Né? Ministros mudaram o entendimento em relação à questão de suspeição do Sérgio Moro, em relação à questão se o processo tinha que começar em Curitiba ou não. Então, misturou isso tudo. Ao mesmo tempo, você tem um legislativo extremamente fraco. Fraco, professor. Qual é a figura que se destaca na Câmara? E você está sendo, eu diria assim, bastante generoso com essa sua avaliação. Generoso. Quem é a figura da Câmara dos Deputados? Daqui a pouco a gente chega ao Senado. Qual é a figura da Câmara dos Deputados que o povo hoje para ouvir? Né? Que a imprensa vai buscar para ter uma opinião mais sensata. Se você voltar aí a 40 anos atrás, quando Mário Covas ia falar, Ulisses Guimarães ia falar, né? As pessoas paravam para ouvir. Certamente. Porque sabia que tinha conteúdo que seria dito ali. Estou citando esses dois como poderia citar outros, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro. Né? Um Paulo Brossard, por exemplo. Pedro Simão. Um Pedro Simão, né? Um Tancredo Neves. Exatamente. Franco Montoro. Então, o Darcy Ribeiro. Você parava para ouvir. Né? Hoje não. Hoje, a representação parlamentar nossa, daqueles 513 deputados, se você não tirar aqueles de viés ideológico, são poucos os que se destacam. Os de viés ideológico se destacam porque falam para plateias definidas. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu critico muito, vou citar o deputado aqui, nascido em Friburgo, critico muito o Glauber Braga, mas o Glauber não fala para todo mundo, não. Ou você está pensando que ele fala para todo mundo? Ele fala para o grupo dele, o grupo que quer ouvir o que ele fala. Para essas pessoas, ele tem o discurso dele. Exatamente. Não é? Como o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, que foi deputado de baixo clero por muitos anos, ele nunca falou de um modo geral. Ele falava para o grupo dele. Exatamente. Não é? Aí outro dia eu fui falar isso e falo mesmo porque conversa política você tem que falar o que você pensa e o que você está analisando. Qual é a diferença entre os dois? Não estou falando de caráter, de honestidade, não estou julgando isso. Estou mostrando politicamente. Não estou falando da pessoa. Qual é a diferença da ação política dos dois? É que um fala para a direita e o outro fala para a esquerda. Públicos cativos para ouvir isso. Né? Você não tem um político de viés abrangente para falar e a nação parar para ouvir. Isso é muito triste. Ou seja, não falam para a maioria. Não, falam para grupos. Isso é muito triste. Talvez o presidente Lula fosse aí quem teria a condição de tentar falar para um grupo maior, se ele pudesse entender que ele é maior que o PT. Pois é, professor. Aí nesse viés, nessa vertente, eu quero a sua avaliação também, que foi feita quando você aqui esteve da última vez, exatamente no dia 10 de maio, na edição do programa Cidade Real, do dia 10 de maio, e a sua avaliação das eleições foi muito comentada no grupo e na lista de transmissão do programa Cidade Real, acrescentando-se que
Na semana passada, o Congresso Nacional aprovou a toque de caixa, que é o termo que se aplica, um novo fundo eleitoral, conhecido na calada da noite como também. fundão, exatamente. Na calada da noite, com votação simbólica, elevando de 2 bilhões atuais, o que já é um valor inadmissível, para 5,7 bilhões para o próximo ano. Os partidos com maior representatividade, evidentemente, terão direito aos maiores valores. Mas você, incauto cidadão, eu diria, por vezes, indefeso eleitor, certamente será surpreendido quando esta notícia tomar proporção, sobretudo nas épocas de palanques eleitorais. O fundo eleitoral, que tem hoje, atualmente, 2 bilhões de reais, que é um valor absurdo e incompatível com as prioridades do orçamento federal, foi elevado para quase 6 bilhões de reais. E aí, professor, você imagina a disputa ferrenha que acontecerá nas próximas eleições? O mais grave disso, Zuri, é que você pega a relação de partidos que votaram, né? Os partidos de esquerda votaram contra. Alguns partidos de centro tiveram divisões em votações, divisões internas. O Centrão votou em peso, né? O Centrão votou em peso a favor, os partidos de direita também. Bom, isso é uma lei que encaminha o orçamento, é a lei de diretrizes orçamentárias. Exatamente. O Congresso tem que votar isso antes do recesso. E no segundo semestre, então, o governo federal manda a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai aparecer esse valor. Aí mesmo os que votaram a favor vão pegar esse dinheiro Certamente. sem o menor constrangimento. Exatamente, Né? exatamente. E os que votaram contra vão pegar também. Eu não pedi, mas já que está aí, eu vou pegar. Por quê? Aí seria o seguinte, olha, eu sou contra isso, não vou pegar. Né? Eu vou pegar o que já teve na última vez, corrigido pela inflação. Vou abdicar do valor. Eu vou abdicar dessa... mas se eu abdicar, vai para o outro. Então, o discurso é um, a prática é outra. Né? Todos eles vão lamber os beiços. Serem beneficiados. Em termos grosseiros. Exatamente. Né? Todos eles, direita, centro e esquerda, vão se lambuzar com esse dinheiro todo. E tem uma coisa, parte do orçamento da arrecadação normal do governo federal, mas tem parte aí também daquilo que você deixou de fazer na última eleição, né? Ou seja, votar. Você pagou multa? Exatamente. Você pagou multa? Exatamente. Não quero participar, vou lá, pagou multa. Aí, a sua participação agora está no fundo eleitoral. Aquele dinheirinho pequenininho que você pagou, esse monte de brasileiros... Muito bem lembrado, professor. Essa quantidade enorme de brasileiros que não compareceram às urnas e que pagaram as multas, estão colaborando com esse fundo partidário. Então é melhor você votar. Vai lá, escolha o menos pior, mas não contribua com isso. Porque a cada vez que você deixa de votar, o fundo aumenta. Exatamente. Só para ele volta contra você. Ilustrar o que você muito bem coloca, o montante do valor arrecadado de multas daqueles eleitores que não compareceram e, evidentemente, pagam um valor simbólico de R$ 3,54, totalizou, professor, aproximadamente 90 milhões de reais. Olha só. E essa contribuição vai para o fundo eleitoral. Vai para o fundo. As multas aplicadas aos candidatos também. Exatamente. Então, agora, o que eles estão falando lá, Zuri? A reforma eleitoral. O Congresso acelera para colocar isso em pauta no início de agosto, para ver se até início de outubro conseguem votar uma reforma eleitoral afrouxando a fiscalização em cima desses quase 6 bilhões de reais. Quer dizer,
é um cenário extremamente preocupante. Por que isso acontece? Vou voltar lá ao que nós falamos inicialmente. Nós não temos líderes para contestar essas coisas. Exatamente, professor. Nós não temos liderança. Depois você vai falar da CPI, né? Falaremos certamente. Mas não tem alguém lá dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, que chegue e coloque essa situação. Nós vivemos num país em que, por exemplo, há mais de um ano nós não temos aula presenciais nas escolas públicas. As escolas particulares estão aos poucos retornando. Mas o maior prejudicado é o aluno da escola pública. Por quê? As famílias não têm os recursos necessários para as aulas remotas. E aí você não consegue montar uma estrutura para fazer chegar esses recursos às unidades escolares, afastar de 2 milhões de alunos de escolas rurais, praticamente perderam um ano. E esses recursos, parte desses recursos não poderiam ser canalizados para essa situação, canalizados para capacitar o professor para sair mais fortalecido desse quadro, porque ao final do mês no Brasil o professor não recebe salário, não. Recebe multa. Exatamente. É um negócio igual a multa. Né? É vergonhoso isso. Outro dia saiu no Globo uma análise sobre o salário médio do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Executivo Nacional e do trabalhador brasileiro. Quer dizer, o salário médio do Judiciário passa de R$30 mil médio, né? Do Legislativo. Fora os penduricários, professor. Fora os penduricários. Aí você vem para o salário, por exemplo, base de um professor, em determinados locais não chega a R$2 mil. Como é que isso vai ser uma grande nação? Esse país só vai ser uma grande nação quando a educação for prioridade zero. Mas não é brincar com a educação no palanque, igual eles vão fazer ano que vem, não. É quando terminar a eleição, descer do palanque vitorioso, abraçado com a educação, colocar em prática. Porque um povo esclarecido, educado, com consciência, com cidadania, jamais aceitaria um fundo eleitoral desse. Exatamente. Né? E aí, professor, você, na sua precisa análise, sugeriu ao telespectador, ao eleitor, enfim, que escolhesse o menos pior nas próximas eleições, se referindo, por exemplo, à eleição presidencial. Mas teremos uma tarefa difícil. Extremamente. Em identificar o menos pior diante do cenário que se apresenta. As opções são duvidosas, no mínimo. Né? E aí o eleitor fica desprotegido e desinformado ao fazer a sua escolha, e o resultado é o que estamos observando, inclusive no que se refere também à vacinação contra o Covid-19. É trágico. É trágico, exatamente. É trágico. O maior eleitor hoje que eu vejo neste cenário é o presidente Lula. Ele é o mais importante eleitor. O mais importante eleitor. E ele precisa ter essa consciência. Até de saber que ele é maior, Lula, é maior do que o partido dele. Exatamente. Como Ulisses Guimarães era maior do que o MDB. Essa comparação tem que ser feita. Por quê? Nós não podemos ir para essa eleição no conflito direita-esquerda, de forma alguma. Porque, Zuri, isso pode nos levar a uma crise institucional muito grande. O presidente Jair Bolsonaro, ele já sinalizou com algumas situações relativas a esse cenário. Por outro lado, os radicais de esquerda também têm os seus posicionamentos conforme foi visto recentemente. Eu temo muito por um conflito nisso aí. Por que eu falei que o Lula é o maior eleitor desse cenário todo? Porque ele é a maior liderança que tem aí, eu gostando dele ou não,
você gostando dele ou não, o Bolsonaro gostando dele ou não, ele é o maior de todos. Por quê? Ele se elegeu 2 vezes, né? Ele elegeu um poste chamado Dilma e reelegeu esse poste. Então, 4 eleições que ele ganhou. E agora eu vou falar um negócio que muita gente não vai gostar. Ele elegeu o Bolsonaro também. Exatamente, professor. Porque o Bolsonaro só foi eleito pelos desmandos cometidos pelo PT, pelo MDB, né, que até mudou de nome, era PMDB, pelo MDB e pelos aliados. Todos esses desmandos que vieram à tona e que culminaram até com a prisão do ex-presidente é que levaram ao poder quem era o crítico maior. Quem era o crítico maior? Jair Messias Bolsonaro. Se ele teve competência ou não para governar o país até agora é outra história. Quem vai julgar isso é o eleitor, não sou eu. Mas eu estou falando aqui de quem teve participação direta nas últimas 4 eleições. Foi o presidente Lula, você gostando dele ou não. Ou não. Exatamente. E desta eleição agora, ele é um dos principais atores. Agora, se ele tiver a sabedoria de entender o que ele representa de força política no país, ele não vem candidato. Não vem. Ele não vem candidato. Articula, trabalha nos bastidores. Pode até ser candidato a vice-presidente, pode ser candidato a senador, mas cabeça de chapa para tirar uma forra com o Bolsonaro, eu no lugar dele não viria. Porque é a chance de se articular forças progressistas e que pensam mais o Brasil numa situação menos agressiva para o cenário político. Porque a coisa está caminhando de uma forma muito preocupante. Para um confronto... extremamente preocupante. Exatamente. Então, eu falei Ulisses Guimarães ainda há pouco aqui, vamos recordar aquele meio da ditadura militar para frente, para o final dela. Quando o Costa e Silva, que foi o segundo general de plantão, né? Quando Costa e Silva teve um AVC, o vice dele era o Pedro Aleixo, que era um político tradicional de Minas Gerais, pessoa extremamente séria. Os militares não deixaram que ele assumisse o poder e criaram uma junta governamental com os 3 ministros das Forças Armadas. E eles começaram a bater cabeça e o Ulisses Guimarães comandava a oposição, disse que o país não teria muito futuro porque tinha 3 patetas que não sabiam onde estavam, que o país não podia ficar assim. Depois ele enfrenta, e veio o governo Médici, que apertou ainda mais a repressão, e aí veio o Geisel, que começa na distensão, e quando o Geisel caçou alguns parlamentares do MDB, pelo ato institucional número 5, o Ulisses enfrentou de novo e disse que o Brasil tinha um presidente que pouco se distanciava do ditador Idi Amin Dada. Exatamente. Lembra disso? E a ditadura não tinha força para caçar o Ulisses, porque ele já era um nome internacional naquele momento. Mas caçava no entorno dele, tentando enfraquecê-lo. Quando veio a possibilidade de se ganhar a eleição usando o colégio eleitoral, mas precisava buscar dissidências no PDS, que era a antiga Arena, para compor os votos necessários do colégio eleitoral, o Ulisses soube articular isso. E teve a sabedoria de abrir mão do cargo que era dele, não é? Porque ele era a maior liderança naquele momento da oposição. Ele teve a sabedoria de não se candidatar a presidente, colocar alguém mais moderado para poder fazer a composição com a dissidência da Arena PDS e ganhar no colégio eleitoral. Então o exemplo está aí. Exatamente. O exemplo está aí. E com isso o país volta ao sistema democrático, sem derramamento de sangue, sem confusão, sem enfrentamentos, mas numa coisa estudada, estrategicamente elaborada.
Então, os atores de hoje precisam ter esse conhecimento, Zuri, para evitar esse confronto. Eu não estou aqui criticando a figura do presidente da República, nem fazendo apologia ao ex-presidente Lula. Eu estou analisando um cenário em que esses dois atores têm tudo para se confrontar numa luta que não vai ter vencedores. E concordo plenamente com a sua avaliação sábia, como sempre, de que se o presidente Lula entender a sua importância, ele não se lança candidato nas próximas eleições. Até porque se ele perde. Exatamente. Ele, na realidade, ele pode trabalhar para fazer o próximo presidente, torná-lo vencedor no pleito eleitoral. E aí vai assumir uma condição, digamos, de pretenso estadista, que se recolhe, mas atua nos bastidores. Agora, professor, já... Agora, só para concluir essa análise... Conclua. Juridicamente, porque os processos do Lula continuam, né? Eles só vão começar da estaca zero. Mas, juridicamente, para ele, uma vaga no Senado dá um foro especial. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Por 8 anos. Por 8 anos. Professor, você estava comentando e elegendo atores. E, recentemente, numa das nossas conversas, sempre muito produtivas e muito divertidas, porque a ironia e o seu deboche são marcas registradas, analisávamos a CPI do Covid-19. E você sentenciou da seguinte forma: estamos na vanguarda do atraso. Isto posto, queremos ouvi-lo. Se você não esquece as coisas. Mas olha só, a CPI ela é um instrumento do Congresso, né? Do Parlamento, do Poder Legislativo. Ela é a prerrogativa das casas legislativas. Aí você vai para a CPI, que mexe daqui, mexe dali, cada dia aparece uma coisa. Toda a CPI, isso é clássico. Você sabe como ela começa, mas não sabe como ela termina, né? E à medida que ela vai avançando, as coisas vão surgindo. E está abrindo um leque muito perigoso nisso aí, porque o risco é se perder o foco, né? Se perder o foco dos temas principais. Mas olha só, aí você vai... Eu vou falar do partido que eu vivi a vida toda nele, que é o PMDB. Eu sou do MDB, depois PMDB, fui do MDB, hoje estou sem partido. Professor, também temos que citar aquele momento hilário. Que eu fui expulso. Não, você foi convidado a se retirar por um telegrama. Telegrama. Que eu tenho cópia que você me remeteu. Sensacional, amigo. Sensacional. Quem passou o telegrama já está no mundo espiritual. Exatamente, que Deus o tenha. Luz para ele. Exato. Não é verdade? Deixa para lá. Aí o que acontece? Aí você vai. O MDB tem direito à relatoria da comissão no Senado. Sim. Você tem, em todos os partidos, bons quadros mais ou menos e quadros ruins, que não acrescentam nada. Aí você olha a bancada do MDB no Senado, que é a maior da casa, e você tem lá um Jarbas Vasconcelos, né? Você tem a Simone Tebet. Excelente parlamentar. Excelente. Poderia até ser a presidenta da casa, exatamente, mas perdeu a eleição, derrotada pelo próprio partido. Aí o partido tem que indicar o relator da CPI. Aí você, levando para o futebol, você tem Messi, Cristiano Ronaldo e, sei lá, Neymar para escalar, e você vai botar o Birubiru para jogar. Você quer perder, né? Aí o MDB vai e indica o possante, como diz você, Renan Calheiros, para ser o relator da CPI. Quer dizer, os partidos brincam, né? Os partidos brincam com a coisa séria. O Renan responde, parece que a 8 inquéritos. Né? O camarada que
já foi tudo e nada também dentro da política nacional, está hoje com esse holofote todo Exatamente. Em cima dele. Quer dizer, ou não é a vanguarda do atraso? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Porque essa é a oportunidade de surgirem novas lideranças. Exatamente. Né? Exatamente. É um cenário ideal para que novas lideranças, novos nomes apareçam para levar esse país à frente. Aí você olha para o Renan Calheiros. Brincadeira, né? Vanguarda do atraso. Vanguarda do atraso. Conforme você muito bem sentenciou, professor. E precisamos também tratar da nossa sempre polêmica pauta municipal. Sem dúvida. O que faremos no próximo bloco. Antes, porém, o programa Cidade Real continua com a sua campanha permanente pela doação de sangue. Doar sangue, além de ser um gesto de amor, é um ato de sobrevivência. E conforme também me ensina o professor Jorge Carvalho, é um item que não consegue se licitar ou produzir em laboratório. Portanto, a reposição dos estoques de banco de sangue precisam da sua doação, da sua solidariedade. E desta forma, continuamos com a seguinte e permanente campanha. E nesse sentido, lhe apresentamos as seguintes informações úteis para você que se sensibiliza por esta situação. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende sua doação diariamente nos dias úteis, de 8 horas da manhã às 11h30. Vale o ato, o gesto, até porque trata-se de questão de sobrevivência. Depois do intervalo, retornaremos na reta final do programa, ouvindo atentamente a nossa raposa felpuda da política friburguense acerca das questões municipais. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto e da tela do seu celular. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira e de criatividade.
você está observando que o programa Cidade Real está lhe apresentando novas atrações, novos takes que são sugeridos pelo querido amigo Pablo Machado, figura das mais competentes, extremamente profissional, criativo, inteligente e flamenguista. Mas, enfim, não somos perfeitos, evidentemente, mas nesse momento essas preferências futebolísticas não são consideradas, até porque temos Pablo Machado rubro-negro, o convidado vascaíno e o apresentador tricolor, ou seja, é uma pleiade de torcedores. E nessa edição estamos conversando com o ilustre professor Jorge Carvalho, também conhecido pela raposa felpuda da política friburguense. E professor, lancei esse desafio para Pablo Machado durante a edição e ele está me acompanhando com a câmera. É craque, né? É craque, né, professor? É craque, né? Ele matou no peito e saiu jogando. Não é um Gabigol, mas é craque também, craque, né? É melhor que Gabigol. Se tivesse na seleção brasileira, ele tinha feito bonito. Exatamente. E antes de continuarmos também, queremos, de certa maneira, comunicar à nossa expressiva e maciça audiência que os quadros que normalmente são apresentados, tanto saúde pública, ou saúde mental, melhor dizendo, e opinião pública, nesta edição não tiveram condições de serem produzidos porque as suas autoras, doutora Fabiola Machado, psicóloga e terapeuta familiar, assim como doutora Aline Freitas Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminalista, se encontram com a sua saúde em, eu diria, situações que exigem maior cuidado, atenção e, sobretudo, repouso. São momentos transitórios e já quero esclarecer que não se trata absolutamente a nenhum fato relacionado a uma possível infecção pelo Covid-19, mas estão somente períodos de baixa imunidade e que aí, evidentemente, permite que a saúde física seja comprometida e, evidentemente, por consequência, também as suas produções intelectuais. Mas certamente retornarão na próxima edição. Professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, nós temos uma situação que está colocada sobre a mesa no que se refere à administração municipal, entre tantas outras, até porque a agenda é bastante pródiga nesse sentido. Mas aqui tem chamado mais a atenção de toda a população, dos veículos de comunicação, dos formadores de opinião e também das autoridades, é a polêmica do transporte coletivo municipal, que se transformou num imbróglio ainda sem solução. E você, nas suas postagens, nas suas mensagens, tem sido um crítico contundente da forma como essa questão está sendo tratada, não se colocando, evidentemente, como defensor ou acusador de qualquer uma das empresas. Isto posto, queremos ouvi-lo atentamente. É muito importante essa colocação sua, porque eu venho analisando todo esse processo estarrecido. Estarrecido? Estarrecido. Eu nunca vi isso na administração pública. Eu tenho mais de 40 anos de vida pública, quase 50. Eu nunca vi isso. Esse tipo de encaminhamento, como se o gabinete, os dois gabinetes, tanto a Secretaria-Geral quanto a Casa Civil, fossem os escritórios de advocacia, de defesa da empresa anunciada para operar o sistema de transporte coletivo em Nova Friburgo. Por outro lado, eu não tenho a mínima vontade e o desejo, seja lá o que for,
de fazer defesa da nova FAOL, até porque, no meu entendimento, a nova FAOL já entregou o serviço. Ela já, por vontade própria, já deveria ter ido embora. Ela só não foi embora porque o Poder Judiciário determina, a pedido da Prefeitura, que ela continue exercendo as suas funções para que a população não fique desassistida. Então, nesse cenário todo, eu entendo que a nova FAOL não é parte mais. Ela está fora. Ela está fora disso aí. Ela pediu para sair, ela comunicou que estava fora. E ela estando fora, a Prefeitura vai e abre essa emergencial. Olha, o que você entende como contrato emergencial? Vou te dar um exemplo. Temos tempo ainda? Temos algum tempo, professor? Recentemente, há cerca de 10 dias, foi efetuado o contrato emergencial para fornecimento de alimentação na maternidade de Nova Friburgo. Ganhou uma empresa no emergencial. A Prefeitura alega que essa empresa não tem todos os documentos, falta uma certidão. Retirou. Essa empresa colocou a segunda colocada e mandou que ela assumisse imediatamente. A segunda colocada está exercendo esse papel. Isso é um contrato emergencial. É emergência. A primeira não pôde, recorreu naturalmente, vai ganhar, vai dar um problema para a Prefeitura. A segunda está executando. Aí você tem um contrato emergencial de transporte coletivo. O que você entende como emergencial? Acabou o prazo, 15 de julho, que a FAOL tinha para ir embora. Dia 16, a Itapemirim tinha que estar aqui com tudo pronto. Mas não tem nada pronto. Não tem ônibus, não tem garagem, não tem estrutura. E aí ganha, ainda publica aquela nota oficial na última quinta-feira, que é de um cinismo. Como se nós fôssemos um município qualquer. A Itapemirim Group, que é outra coisa que não é aquilo que era Itapemirim antigamente, vai lá e coloca que vai assumir, mas que está se preparando para tal. Olha só, no meu modo de ver, não cumpriu a primeira obrigação do contrato que assinou, está fora. Está fora. Não foi assim que fizeram com a empresa da alimentação? Exatamente. Tiraram a primeira e colocaram a segunda. Então, isso é um governo que tem 2 pesos e 2 medidas. Dentro do gabinete principal do Palácio Barão de Nova Friburgo, ao lado do prefeito, está o escritório de defesa da Itapemirim Group, que vai assumir, se assumir, quando quiser, Zuri. Quando quiser? Porque quando quiser. Ela não tem estrutura para isso. Já procuraram a Rio Item, Cachoeiras. Nós estamos sabendo disso. E não vou revelar a fonte. Não vou revelar a fonte. Exatamente. Tenho o direito de não revelar. Juridicamente. Já procuraram a 1001, já tentaram comprar a FAOL. Vão assumir, se assumir, o dia que bem entender. Isso aqui é Nova Friburgo, senhores. Que os senhores cheguem pela porta da frente. Que os senhores cheguem aqui entendendo que os senhores vão prestar serviço num município de 1.000 quilômetros quadrados, com uma população ordeira, trabalhadora e que paga seus impostos. Os senhores não vão fazer bagunça aqui em Nova Friburgo e achar que vão assumir a hora que bem entender. E pior, com a conivência de órgãos centrais do governo municipal. Olha, no meu modo de ver, prefeito de Nova Friburgo, o senhor tinha que ter exonerado todos os envolvidos nesse certame. Até porque, prefeito, o senhor mesmo quase não aparece para falar desse assunto. O senhor deixa o seu preposto, o supersecretário. Se der certo, é mérito dele. Se der errado, culpa dele. Então, é isso que eu estou colocando. Essa comparação que eu quero que seja feita. Nós não temos hoje, aqui em Nova Friburgo, uma série de situações que poderiam já estar sendo resolvidas se tivesse o mesmo foco que o governo está tendo em relação à defesa dessa empresa que está vindo aí. Se ela tem competência ou não tem, é outra história, mas que ela não está cumprindo o que assinou, não está. Porque se os senhores tivessem esses 2 gabinetes
atuando com a mesma vontade na questão da iluminação pública, que nós pagamos e não temos, a cidade seria iluminada de norte a sul, de leste a oeste. Os senhores estão fazendo uma gestão, como que eu vou dizer, priorizando determinadas coisas e priorizando de forma duvidosa. Eu não sei por que tanto interesse em manter uma empresa que ganhou a licitação ou a emergencial e não cumpre logo no primeiro ato. Qual era o primeiro ato? Apresentar a relação de veículos. Não apresentou. Então é isso. Eu não estou defendendo o FAO para mim está fora do jogo. Eu estou defendendo a lisura da questão administrativa do município. Nova Friburgo não pode ter esse tipo de coisa. E eu fico abismado com o silêncio dos fiscais disso tudo. Os fiscais de tudo isso que estão quietos até agora. A Câmara parece que instaurou uma CPI. Não sei se vai prosperar. Zuri, é a mediocridade administrativa aflorada nas terras aí da Fazenda Morquemade. Ou seja, você sempre também é muito incisivo. Aliás, professor... Vem você. Já me excedi aqui, né? Não, professor, aqui. Eu tenho o privilégio de ser seu amigo. Graças Pessoal, a Deus. Entre Privilégio poucos, meu também. Entre poucos, cite-se, entre poucos, né? Não, porque, tem que não. Conforme eu digo, você... Mas eu só rapidamente falar. Acrescente. Eu aprendi com o deputado Délio Leal, a figura antiga do MDB, Sim. que você não pode ter mais do que 5 inimigos. Porque senão você fica fraco e eles fortes. Então, a lista está completa. Para você entrar, para ser meu inimigo, ou morre alguém ou faço as pazes com alguém. Exatamente. Aí abre uma vaga. Mas eu também costumo dizer que você não tem seguidores nas suas redes sociais. Você tem perseguidores. Agora, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui por dezenas de vezes e você, por vezes, tem a sua performance ou a sua postura muito diferente. Eu já tive o privilégio de conversar com o Jorginho Paz e Amor, que você estava absolutamente sereno, tranquilo, mas agora, para nossa satisfação, privilégio e, sobretudo, eu diria esperança, você está numa fase sem filtro. É porque você continua entendendo que Nova Friburgo, sobretudo a sua administração pública, continua tendo compromisso com a mediocridade? Isso tá me preocupando extremamente. Esse ato dessa licitação é uma prova contundente disso. Prova contundente. Eu não quero saber quem vai explorar o contrato de transporte coletivo em Nova Friburgo. Eu quero que ele caminhe dentro dos parâmetros normais, porque a culpa está explodindo em cima do Johnny Michael, que é o prefeito atual, mas ela tem início no governo passado. O governo passado, exatamente, do senhor Renato Bravo, foi omisso em não fazer os editais de licitação ao tempo certo. Isso a gente tem que deixar claro. O prefeito Johnny Michael pegou isso aí, explodindo em cima dele, mas ele sabia, porque ele era vereador na época. Agora, só não precisam fazer dessa maneira. E vai ficar outro recado aqui. 2023 termina o contrato da concessão do serviço de coleta e destinação final do lixo. Portanto, daqui a 2 anos. Esse edital já precisa começar a ser elaborado para que ele tenha os trâmites legais dentro do Tribunal de Contas, dentro de todas as publicações que precisa, para que lá na frente não venham fazer emergencial do lixo. Não é verdade? Já pensou a cidade sem recolhimento de lixo? E é um dos melhores serviços que mais temos bem aí, avaliados. de melhor avaliação. Então está aqui, estou avisando agora para depois não dizer que o Jorge Carvalho é enjoado, só critica, estou avisando. Faltam 2 anos.
2 anos. Dá tempo suficiente de elaborar um senhor edital, que o prefeito Johnny Mike não faça com o próximo prefeito que Renato Braga fez com ele. E em aí, termos de transporte. Fica o aviso. A conferir. A conferir. E aí, professor, depois as ditas justificativas ou desculpas são apresentadas. Mas você já me ensinou que só dá desculpa quem? Aquele que tem culpa. Né? É verdade, amigo. É isso aí. É verdade. Professor, foi uma entrevista muito boa. Como... Até peço desculpa, às vezes posso ter me excedido, não, mas essas coisas vêm me irritando de uma tal maneira, acho que é a idade. Não, a gente professor, vai ficando sem paciência. É a experiência. Veja bem, nós colocamos aqui no início. A sua análise, a sua reflexão, a sua ponderação na condição de articulista político se deve ao cargo e função que são desempenhados pelos atores. Jamais as pessoas individuais. Não discutimos aqui, conforme se diz, CPFs, mas tão somente o exercício do cargo, da função, até porque, professor, questão do CPF, nós é que pagamos toda esta conta. Principalmente aquele que tem um só. Um CPF só. Exatamente. Esse... Quem tem mais de um aí já é outro. Muito bom, professor. Nós precisamos aqui definitivamente encerrar os nossos trabalhos. Estamos nos acréscimos, mas queremos também registrar o nosso agradecimento ao seu pronto atendimento. Você sempre que as ordens. Se coloca na minha honrosa condição também de coringa favorito, sempre aqui comparece quando é convidado e o faz com muita presteza, com muita lealdade, gentileza e, sobretudo, sabedoria. Seja sempre muito bem-vindo ao programa Cidade Real e à TV Zoom. Eu agradeço a oportunidade, contem sempre comigo, peço aí desculpas se por acaso tenha me excedido um pouco no tom de voz, mas eu tenho sempre uma frase que é aquela de lutar por aquilo que nos une. E eu não gosto de ver a minha cidade sendo agredida por quem quer que seja, principalmente por forasteiros. Aprendam a respeitar Nova Friburgo, porque é aquilo que nos une. Perfeito, professor. E é esta frase justamente que eu pronuncio ao término de cada edição, entendendo que precisamos, sobretudo, ter o entendimento de que as ditas autoridades que são eleitas pelas nossas escolhas devem ter compromisso e comprometimento com os interesses coletivos em detrimento dos interesses individuais. Nova Friburgo, que é o que nos une, tem que ser privilegiado, honrado e respeitado. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.